Olá, seja bem-vindo ao SMV20, que é a Semana do Marketing e Vendas para Agências e Consultorias. Esta é uma iniciativa da Client Hub em parceria com a Brad Nacional e a Agência ProMais. Quem fala é o Igor Moraes, eu vou estar com você durante toda a semana trazendo vários convidados especiais para a gente falar sobre os principais desafios do mercado digital. Antes de eu trazer meu convidado, eu tenho 3 recados para passar para vocês. Primeiro, serão mais de 80 palestras e talks que vão acontecer simultaneamente, tá? E alguns vão acontecer no mesmo horário. Mas fica tranquilo, porque a gente vai deixar para você até o dia 28 para você assistir a hora que você quiser. O outro recado é o seguinte, no final do evento vai acontecer um sorteio e você vai poder participar e ganhar um ingresso para o Digitalk Expo, mais um livro Mentropia do meu parceiro Estevão Soares, beleza? Para participar é simples, pegou o celular, tirou uma foto da tela, marcou com a hashtag SMV20 e você já está concorrendo aí ao ingresso e o livro. O sorteio vai acontecer às 19 horas no Instagram da Clint na próxima sexta-feira. E o último recado é o seguinte, fica ligado no e-mail, porque no finalzinho do evento a gente vai mandar para você mais informações de como participar do workshop presencial que a Agência ProMais está organizando em São Paulo, tá? Fica ligado que a gente vai trazer vários temas que estão sendo abordados aqui nesse evento. Então, vamos parar de conversa que eu tenho um convidado mais especial, meu parceiro Caio Vidal da Resultados Digitais, e ele vai trazer uma palestra sobre 9 dicas que você precisa saber para montar um time de Inside Sales. Então, Caião, é contigo, irmão. Fala, grande Igor, tudo bem? Cara, primeiramente, fico muito feliz aí pelo convite, agradeço demais fazer parte aí dessa semana do marketing e vendas para agências e consultorias. Confesso, cara, que é um mercado que eu sou apaixonado, você já sabe aí, eu trabalho com agências digitais, vai fazer mais ou menos aí uns 6 anos. Já fui sócio de agência também, já tive essa experiência de estar sentado do outro lado. E nos últimos 3 anos eu venho trabalhando aí com as agências parceiras da Resultados Digitais, onde eu conheci o Igor, conheci o Edu aí da WCK, que agora é a Dive, e vi o crescimento desses 2 feras aí no mercado que estão puxando esses conteúdos de altíssima qualidade. Então, parabéns, Igor, e obrigado pelo convite. Estendendo um pouco mais aí a minha apresentação, antes de compartilhar, né, para quem não me conhece, como o Igor falou, Caio Vidal. Hoje eu estou trabalhando na Resultados Digitais, que ela trabalha com o software RD Station Marketing, que é um software voltado para agências digitais e consultorias, né? Então a ideia é que a agência utilize o nosso software para poder realizar um trabalho ali de marketing digital para os seus clientes. Então, hoje eu trabalho no programa de parcerias. Fiquei por 2 anos e 9 meses trabalhando como um farmer, que é um consultor de negócios que ajuda as agências e os consultores a venderem mais, estruturar o processo comercial, precificar um projeto de marketing digital e outras frentes ali que tangem ao negócio. E o objetivo é que a gente ajude sempre ao empreendedor, ao parceiro da RD, que ele cresça como negócio, como pessoa. Então, o meu papel era esse. E recentemente eu recebi uma promoção aí, fui convidado a ser um coordenador de um time de vendas, então esse é o meu novo desafio aqui, coordenar um time de alta performance na RD. Então esse é o Caio, então eu vou começar minha apresentação aí, compartilhar minha tela, preparei um material especial aí para esse dia. Pode mandar bala, Igor? Pode com tudo, irmão, vai que vai. Show! Pessoal, combinei com o Igor assim que tiverem alguma pergunta, enfim, Igor, você pode me direcionar aí no final da apresentação, mas também se quiser me interromper, fica à vontade que estamos em casa. Então, bora lá. Como o Igor falou, eu vou trazer aí para vocês 9 dicas que você precisa saber para começar a montar ou estruturar um time de vendas de Inside Sales. Eu acho que para começar aí, deixa eu explicar o que é Inside Sales. Inside Sales é um time de vendas interno, é um time que vai ficar alocado dentro da agência. Tem um perfil de vendedores que a gente chama de Field Sales, que é o contrário, que é o vendedor lá que está mais na rua, fazendo reunião, prospecção na rua. A ideia do Inside Sales é redução de custos e ganho de eficiência, porque o vendedor ele consegue fazer muito mais reuniões dentro da agência, dentro de casa, do que um vendedor que fica na rua, muitas vezes, dependendo da cidade, principalmente São Paulo, de onde eu vi, eu conseguia fazer no máximo ali 2, 3 reuniões por dia e matava meu dia, porque o trânsito e a loucura de uma grande metrópole acaba
atrapalhando o trabalho desse vendedor field sales. Então, a ideia do Inside é justamente ter essa eficiência comercial, ter um time interno alocado para a gente ganhar muito mais escala no nosso time comercial. Então, aqui vão 9 dicas para você que precisa aí montar um time de Inside Sales na sua agência, beleza? Bom, eu vou começar aqui passando por 3 pilares principais, tá? Então, quando a gente fala em montar um time de Inside Sales, a gente tem 3 principais pilares: processos, pessoas e tecnologia. Vou explorar um pouco mais desses 3 grupos e dar dicas entre eles aí para vocês começarem a estruturar o seu time. O primeiro deles é o processos, tá? Quando a gente fala em processo de vendas, tentem se organizar principalmente pelo funil de vendas. Então, quando a gente fala em processo comercial, existe o funil de vendas. Tem vários palestrantes falando sobre isso aí durante essa semana, funil do marketing, funil do vendas. Então, a gente precisa ter isso, esse processo muito bem desenhado, muito claro, para você ter um time de alta performance de inside sales. Então, primeiro ponto, funil de vendas, isso tem que estar no seu processo aí, tem que estar redondo. O segundo ponto aí que vocês precisam ter de cultura, precisam ter de atividade aí do dia a dia do seu time comercial é a análise de dados. Diferente de um vendedor que está lá na rua, dificilmente você consegue pegar algumas informações, alguns dados de taxa de conversão, etc. Sim, tem, mas no Inside Sales, por exemplo, a gente sabe que se um vendedor ele fica mais tempo em linha, se ele faz mais ligações de 10, 12, 13 ligações por dia, ele consegue fechar mais negócios. Então é nesse nível de detalhe que eu quero dar uma dica para vocês sobre análise de dados. Terceiro ponto, e aqui existe um mito, né, que é o alinhamento entre marketing e vendas, é uma briga eterna, né? Qual que é o papel do marketing e qual que é o papel de vendas? Na minha visão, a marketing e vendas hoje é uma área unificada, uma área única. Marketing trabalha em prol aos vendedores e os vendedores trabalham em prol ao marketing. Então, uma área que tem que se conversar e para conversar e ter um acordo, tem que ter um alinhamento. Então, esse é o terceiro ponto. O quarto ponto do processo é o pré-vendas. Então, quanto tempo ali, qual que da parte do seu processo vocês precisam disponibilizar para ter um time ali qualificando, ter um time de pré-vendas para fazer essa pré-qualificação do marketing. Então, eu vou falar um pouco aí desses 4 pilares para vocês. Então, dica número 1, construa seu funil de vendas. Por quê? Quando a gente tem um funil de vendas, antigamente o processo comercial era feito com foco no vendedor. Então, 30% ali dos clientes chegavam na loja com algum tipo de informação e 70% desse processo era feito pelo vendedor. Então, o vendedor ele dominava ali o conhecimento, ele tinha muita informação e ele direcionava ali para o produto e serviço que o cliente desejava ou ele achava que era necessário para o cliente. Hoje mudou, o foco é totalmente no cliente. Quando a gente olha o funil de vendas, a gente começa a ter mais clareza em qual etapa a gente precisa ali ter mais preocupação com o cliente. Então, um exemplo prático aqui é você analisar, por exemplo, quantas propostas o seu time comercial está apresentando para o seu cliente final e está fechando. Se essa taxa for muito alta, alguma coisa está acontecendo. Ou o seu vendedor está apresentando uma proposta genérica para o seu cliente, ou ele não está entendendo a dor do seu cliente, ou, pior ainda, ele não sabe quem é o perfil ideal de cliente que quer comprar o seu produto. Então, o funil de vendas, ele traz justamente essa visão de qual é o perfil de cliente ideal e qual o momento do processo a gente precisa olhar cada vez mais para o cliente. Um ponto aí, quando eu falo em processo também, é consolidar o processo em etapas do funil em um playbook. Playbook nada mais é do que um manual de vendas. A gente fala muito esse termo aqui em vendas, em software, em SaaS, né, no mercado de SaaS, mas o playbook ele foi criado por um técnico onde ele desenhava num caderninho ali as jogadas que o time teria que fazer. Então, a ideia é exatamente isso, é você documentar como é esse processo e como esse processo deve ser executado. E aí entra um ponto importante, o playbook ele não é engessado, tá? A ideia do playbook é você ter um processo básico, um processo inicial, para depois ali você ir sempre ajustando conforme o cliente, conforme o foco do cliente ali, você vai precisar ajustar o playbook em algumas etapas. Ponto importante aqui beleza,
você tem um vendedor novo aí na agência, ou você tem um vendedor top performer. Vamos pegar esse caso de um vendedor bom, tá? Você tem aquele vendedor que vende pra caramba e tal, e aí, de repente, ele chega em você e fala, cara, tô saindo da agência, não quero mais trabalhar com a agência, tô indo para outro mercado, ou algum concorrente pegou ele ali, deu uma oferta maior, e beleza, ele foi. Levou todo o conhecimento com ele, levou carteira de cliente e tudo mais. E agora, o que você faz no dia seguinte, né? Se você não tinha documentado um processo, você não tinha documentado quais são as etapas, o que aquele vendedor fazia de bom, o que ele evitou fazer de ruim para performar. Então, isso é um grande tiro no escuro, né? Se você não tem um processo bem consolidado, quando você tem um caso desse, você perde todo o conhecimento porque está com o vendedor e não está em posse da agência. Então, esse é um erro muito comum, parece um pouco aí clichê, mas documente o processo para quando você precisar replicar esse processo para outros profissionais, você já tem esse domínio. O outro ponto importante é, beleza, vou crescer um time de vendas e eu preciso ali ter contratar 2, 3 novos vendedores. E como que você vai treinar esses vendedores? Como que ele vai seguir um processo que é um processo que funcione? Como que você quer que esse vendedor seja eficiente? Então, com o Playbook você consegue resolver esse tipo de situação. Bom, dica número 2 aí, analise dados da operação constantemente. E é um ponto que eu comentei lá no início, né? Por quê? Porque se você não tiver lead indicators, que a gente chama, se você não tiver indicadores da sua operação, como a sua operação de inside sales está rodando, você pode também dar um tiro no escuro. Você não sabe ali o que está dando certo, quantas ligações um vendedor precisa fazer para poder fechar uma venda, ou quantas oportunidades aquele vendedor precisa gerar para fechar a meta dele no final do mês, quantas oportunidades esse vendedor precisa ter no seu pipeline de vendas por etapa ali também, por período, e ou, por exemplo, de ligações, como eu falei, né, e atividades diárias. Então, aqui na RD e também para os nossos parceiros, a gente treina bastante a questão de lead indicators, tá? Isso nos dá muito direcionamento. E aí um insight para vocês. Muitas pessoas me perguntam, Caio, como você sabe que você vai bater sua meta no mês, né? Então, eu vestindo aqui o casaco de vendedor novamente, no segundo, terceiro dia do mês, eu já sabia se eu ia bater meta ou não, tá? Então, por quê? Porque eu tinha esses lead indicators muito bem mapeados. Eu sabia que para bater a minha meta minha cota de 100%, eu preciso ter no meu pipeline 100 oportunidades. Se eu começo o mês com 70, 60, uma capacidade abaixo do que eu preciso para bater minha meta, meu plano de ação para entregar o meu 100% é abrir novas oportunidades. E aí você começa a criar um plano de ação para isso. Se você não monitora, se você não tem esses lead indicators bem mapeados, você entra no mês cego, você não sabe como você vai entregar a sua meta e chega no final do mês lá, você não entrega essa cota e você também não sabe o porquê. E aí pior ainda, né? Você não aprende ali com os erros. Então, galera, assim, ó, vendas evoluiu, processo evoluiu e acredito muito que quando as agências digitais, consultorias, enfim, tiver um processo bem desenhado e tiver monitorando esses indicadores, a gente vai ter um mercado mais profissional nesse sentido, né? Ter um processo comercial mais profissional e mais baseado em dados para a gente poder ter plano de ação e poder bater as nossas cotas aí com sucesso e bater todas as nossas metas. Um ponto legal, tá? Acompanhar a eficiência dos vendedores. Aqui é um ponto importante também, tá? Quantas vendas esse vendedor faz e quantos lotes ele dá no funil, por exemplo, tá? Mas a eficiência dele. Então, se é um vendedor que ele tem um pipeline mais enxuto, com 20, 15 oportunidades, por exemplo, mas ele fecha bastante vendas, 2, 3, 4 por mês, isso chama eficiência. Mas vai ter vendedor, por exemplo, que precisa trabalhar com volume. Então, ele precisa trabalhar com 30 deals para fechar as mesmas 2, 3 vendas. Isso chama eficiência. E aí você começa a comparar. Por que o meu vendedor, que precisa de menos oportunidades e dá menos lotes, ele fecha mais negócio, enquanto o outro precisa de mais volume? Aí você começa a entender outros indicadores e também até para propor um plano de ação para esse vendedor. Às vezes é escutar uma call, às vezes é ajudar ele em alguma etapa, às vezes é você participar um pouco mais do processo, fazer algum tipo de treinamento específico. Então, acompanhar a eficiência dos vendedores também vai te trazer mais clareza ali de como está a sua operação comercial. E essa palavra aí da moda, né, previsibilidade é a alma do negócio, e é verdade, se você
souber, por exemplo, que para entregar sua cota aí de 2 novos clientes, vamos supor, né, que a média de agências no Brasil, 2, 3 clientes por mês, para você fechar esses 2, 3 novos clientes, quantas propostas você tem que apresentar? Se alguém aí que está assistindo souber me responder depois, me manda um e-mail, bato palmas, porque já é um caminho andado, mas poucas agências que eu conheço, poucas agências que eu já trabalhei, sabem me dizer esse número. Quantas propostas você precisa apresentar para fechar um negócio? Ou quantas ligações seu vendedor precisa fazer para marcar uma reunião, para marcar uma proposta, enfim, etc. A gente pode quebrar isso em outros indicadores. Mas o bom e o grande ganho que vocês vão ter com o time de Inside Sales é você ter previsibilidade. Não só nas vendas, mas também na receita, que é o que a gente mais busca. A gente sabe também aqui, se você fizer uma projeção, por exemplo, que a cada 12, a cada 14 meses você perde um cliente. Tá? Isso é uma média também Brasil de agências. A gente sabe que o cliente não fica no resto da vida com a agência, em poucos casos aí, mas se você souber desse número, que daqui 14, 12 meses você vai perder um cliente, qual que é o trabalho anterior que você precisa fazer de vendas para poder suprir esse gap que você vai ter financeiro. Então, a ideia do Inside Sales é justamente trazer previsibilidade para o seu negócio. Dica número 3. Tenha um forte alinhamento entre marketing e vendas. Aqui que eu falei que é a treta, né? Da briga. Tem um vídeo, inclusive, galera, do Instagram da RD, depois vocês seguem lá, da Redes Digitais, que a gente fez um vídeo que explica exatamente o que é isso. É uma reunião onde tem um diretor de marketing com um diretor de vendas falando que eles precisam de um plano ali para o mês para bater a cota. Daqui a pouco a sala inteira está em guerra, jogando papel, jogando caneta para tudo quanto é lado. Então é exatamente isso. Hoje, para ter uma sinergia entre essas duas áreas de marketing e venda, precisa ter um SLA muito bem definido. Então, definição de metas e também definição de SLA, que eu falo mais para frente. Qual que é o papel do marketing e qual que é o papel de vendas aí num time de inside sales? O marketing ele é responsável em entregar para o time comercial leads qualificados para que esse time de vendas ele seja mais eficiente e ele tenha volume ali de crescimento. Se marketing não trabalhar em prol de gerar leads para vendas, vendas acaba perdendo essa eficiência. Aí vai precisar prospectar, vai precisar buscar outros canais de aquisição que são mais caros que esse canal que é o MQL que a gente chama, que é o inbound marketing, um lead gerado por marketing. Tá? Então, a operação de inside sales funciona muito bem quando a gente trabalha em operação aí com inbound marketing, justamente por conta do CAC, custo de aquisição do cliente. Então, o MQL ele tende a deixar o time ali de vendas mais eficiente, também com custo de operação menor. Claro que, se dependendo ali do início de mês, se os seus indicadores mostrarem que só os MQLs que o marketing está gerando ali, meta de marketing, vocês não conseguem entregar cota comercial, aí o diretor de vendas ali, o gerente de vendas, ele precisa procurar novos canais de aquisição. Então, ações, eventos, prospecção ativa, lista losts e etc. E aí a gente trabalha outras gamas ali de canal de aquisição. Mas a ideia aqui enfim, marketing precisa sim ser corresponsável pela meta de vendas. Marketing precisa sim ter uma meta de geração de oportunidade. Então, seta ali o marketing. Se você tem um funil bem revestido de vendas, que é a primeira dica que eu dei, um funil de vendas, você sabe cobrar no marketing exatamente qual que é a meta dele, qual que é a meta de MQL que marketing precisa gerar. Então, é basicamente assim, Igão, eu sou o diretor de vendas e o Igor é o diretor de marketing ali. Igor, meu time aqui, a meta do CEO é 2, 3 vendas aqui por mês. Para gerar 2, 3 vendas com o perfil X e ticket Y, eu preciso, Igor, que você me gere 100 leads. Tá? Como é que você vai fazer isso? Aí o Igor pega essa meta de vendas, de leads gerados por marketing, senta com o time de marketing e pensa em estratégia de como gerar esse lead. E essa definição de meta, ela não acontece uma vez só por mês, tá? Ela acontece ali no início e depois vocês precisam revisar se esse plano ele está eficiente, se esse plano está sendo seguido, está sendo cumprido. E outro ponto importante, o MQL não resolve vida, tá? O MQL é, por exemplo, alguém que entrou no site, clicou lá, quer um orçamento da agência, que a gente chama de HR, levantada de mão. Ou é um cliente que viu algum material de vocês lá, baixou o material e ele acabou no funil do vendedor. Para ele virar um SOL, que a gente chama um Sales Accept Lead, a gente precisa fazer uma pré-qualificação. Então, ou é um vendedor de uma agência que faz todo o processo, entra nesse processo ali de fazer essa qualificação, ou vocês têm um time de pré-vendas, que eu também vou falar um pouquinho mais para frente ali, que é um time especializado em qualificar esses leads que vem do marketing.
É muito importante porque cerca de 70%, 80% desses leads que vêm do marketing, eles vão passar, 30%, 40% eles vão ser lost. Então, nem todos esses leads de MQL, eles são leads bons para vendas, vamos chamar assim, tá? Outra meta que você pode colocar aí para o Igor, no caso, que é o nosso diretor de marketing aqui do exemplo, é perfil do lead versus eficiência. Então, Igor, seguinte, eu preciso do perfil A, tá? Eu quero um perfil A de lead, porque o perfil A, o meu vendedor, ele tem 50% mais de eficiência. Então, se você me passa 2 leads A, eu fecho um cliente. Então, esse é o foco do marketing. Mas vocês podem traçar 2, 3, 4 perfis de cliente ali, e aí vocês precisam analisar a eficiência de cada perfil. Então, o ideal, empresas que trabalham com uma grande eficiência aí de um time de inside sales, geralmente trabalham com 3, 4 perfis, tá? O A, B, C, D, enfim. Então, entendam também quem é um perfil ideal de cliente e setem essas metas, por exemplo, para o marketing, gerar esses perfis que mais faz sentido para a empresa, que vocês têm mais eficiência. Isso vai resultar em maior volume de vendas, uma venda mais saudável e também uma redução do seu custo de operação. Beleza? Como eu falei de SLA é um acordo, basicamente, que você vai dizer aí para o Igor, considere que eu sou um diretor de vendas e o Igor ali é o diretor de marketing. Então, Igor, seguinte, o nosso SLA é o seguinte, eu preciso que você me passe somente leads que são diretores, gerentes, tá? Eu quero leads que somente têm site, URL ativo, um site ativo. Eu preciso de leads que é do segmento de e-commerce ou do segmento de indústrias ou do segmento automotivo e etc. Então, vocês vão escrever esse SLA, o que é importante, o que é o mínimo assim, que vendas precisa ter para ser considerado um lead de vendas, um SOL, que a gente chama, tá? Então, aqui 3 dicas básicas para escrever um SLA. O SLA ele tem que ser pragmático, né, que é objetivo, realista, ele tem que ser prático, ele não pode ser algo complexo. Ele tem que ser objetivo, tá? Ele precisa ter um fim ali, porquê disso, então ele tem que ser bem ponto ali, bem pontual, e binário, é sim ou não. Ele não pode ter muita brecha para vocês poderem questionar isso. O binário é bem engraçado, porque se você não colocar regras claras de sim e não e ser muito binário, pode abrir muitas brechas e podem abrir até discussões aí entre times, não só de marketing e venda, mas também outros vendedores. Então, um aprendizado aí que a gente teve ao longo do tempo sobre SLAs. E aí sempre otimizar isso, né? Encontros semanais entre marketing e vendas é o que a gente sempre indica, né? Para vocês alinharem o escopo, alinharem se as metas estão em dias, feedbacks constantes do time comercial, isso é muito importante, tá? Não basta marketing falar assim, estou entregando 100 leads, tá? Mas você está escutando o feedback desses leads do nosso time. Então isso é bem importante aí ter alinhado esse feedback entre as duas áreas. E dados para tomada de decisão. Sempre se baseia uma decisão aí de perfil, de aumento de lead, investimento em alguma mídia, baseada em dados que aí sim vocês vão conseguir ser mais eficiente na sua operação de inside sales. Beleza? Quarta dica aqui, então, pré-vendas não é a solução de tudo. Cara, eu bati um papo esses dias com o Igor, inclusive, sobre isso. Uma galera assim fala, Caião, eu vou montar um pré-vendas aqui na agência e tal. Calma lá, vamos lá. Por que você quer um time de pré-vendas, né? E por que o time de pré-vendas não é uma solução para tudo? Então, quando vocês precisarem implementar um time de pré-vendas, o que você deve analisar primeiro, né? Então, qual problema você quer resolver? Um time de pré-vendas, ele funciona muito bem quando você tem volume de geração de leads. Se a sua agência está gerando 1, 2, 3 oportunidades por dia, vale você contratar um pré-vendas para qualificar 3 oportunidades, 2, 4? Não é melhor você colocar o vendedor ali para fazer todo esse processo, que é a qualificação de 10 minutos, mais ou menos leva um processo desse, e depois conduzir todo o processo comercial? É uma pergunta, tá? Mas se não, se você gera ali 200, 100, 300 leads por dia, aí provavelmente você vai precisar de um time de pré-vendas para dar essa vazão de leads, né? Senão você vai ter um monte de cliente sem responder, sem resposta, e aí você pode manchar a sua credibilidade no mercado. O segundo ponto é ticket médio versus ciclo de vendas. Pré-vendas, dependendo do ticket médio do seu produto, se ele for muito baixo, não compensa colocar um pré-vendas. Um ciclo de vendas também muito longo,
compensa você colocar um pré-vendas ali, sendo que o ciclo de vendas é 12, 13 meses, 14 meses. Então, vale refletir, não é que não pode, mas vale você levar em consideração esses dois fatores aí. Qual problema você quer resolver e qual o ticket médio versus o ciclo de vendas do seu produto, do seu serviço. Então, pré-vendas não funciona para todas as agências, tá, pessoal? Isso aí é mito. Não vai solucionar todos os seus problemas. Então, avalie o seu negócio, avalie o seu ticket médio, avalie o seu ciclo de vendas, para aí sim você tomar uma decisão se sim ou não contratar um pré-vendas ou um time de pré-vendas, beleza? É um capítulo aqui, a parte que eu gosto de citar é de pessoas, né? E falando em agência, em consultoria, cara, como é complicado, é complexo, né? A gente encontrar pessoas boas aí, principalmente para um time comercial. Estou aí trabalhando há 6 anos, mais ou menos, cara, é quase impossível achar um vendedor para uma agência, mas quem está me escutando aí deve se identificar com isso. Uma dica, a semana passada, retrasada, se eu não me engano, tá? Saiu um podcast aqui da RD que chama Show Me the Roy. Esse podcast está disponível nas plataformas Spotify, e para quem é parceiro da RD, no portal do parceiro da Resultados Digitais. E nesse podcast a gente chamou o nosso diretor de Talent Manager aqui da RD, o Anderson Nielson. E aí ele fala muito sobre perfil, cultura, contratação de bons profissionais para agências. Então, galera, quem é de agência aí, quem é de consultoria, vale muito escutar esse podcast e vai te dar bastante insight para 2020. Mas falando de pessoas, então, quando a gente olha aí para a contratação de time de pessoas para time de inside sales, a gente passa aí por contratação, né, cultura versus resultado, treinamento e gestão de equipe. Contratação é um desafio, então qual que é o perfil ideal desse vendedor? Ele tem que ser um vendedor com experiência de vendas consultivas, ou um vendedor que vende um determinado segmento, etc. Então a gente precisa explorar um pouco mais isso, qual o perfil ideal para a sua agência. Cultura versus resultado, né? Não adianta ser um cara que bate meta direto ali, todos os meses, estoura meta, outlier total, só que a cultura dele é bem prejudicada, assim, é um profissional que não tem ética, faz as coisas por baixo do pano, por exemplo, não usa muito contrato, fala para o vendedor, para o cliente que tem alguma coisa e não consegue entregar no final, enfim, é cultura ali alinhada com o seu business, né? Então, a gente analisa muito isso, cultura versus resultado. E treinamento constante, não adianta achar que você vai contratar um baita vendedor de mercado ali, um pré-vendedor, um cara que já teve experiência, se você não dá um treinamento. Treinamento, galera, não é só no início, tá? A gente tem um aprendizado aqui na RD que, além do onboarding, que a gente chama de get ready desse vendedor, ele passa mais ou menos aí uns 3 meses em rampeamento, que é o período de aprendizado, e depois desse período a gente até tem um programa que chama Get Better, que é a continuação desse treinamento para outros vendedores. Inclusive, a gente tem vendedores de 2, 3 anos de casa que participam de treinamentos para atualização e upgrade dos seus conhecimentos. E gestão de equipe, você precisa ter gestão desse time. Aqui um ponto importante. O dono da agência geralmente fala assim, vou contratar um vendedor, beleza, o cara vai andar sozinho, vai fazer tudo sozinho, e aí ele sai da operação de vendas e vai tocar, por exemplo, atendimento, vai tocar outra área ali, que tudo bem, né? Às vezes é uma agência pequena, mas nunca esqueça de fazer uma gestão desse time, tá? Vendas, ela precisa ter gestão, vendas precisa ter constância, precisa ter batida, precisa ter ali constância na gestão de pessoas, senão o seu time ele vai desalinhar, ele vai sair do rumo ali e você vai começar a perder a mão nos seus indicadores. Dica número 5. Construa um processo seletivo eficiente. Aí uma dica boa para você. Deixa eu tomar uma água aqui para continuar. Então, como construir um processo seletivo eficiente aí para um time de inside sales? Primeiramente, o porquê, né? Quais são as características aí de um processo seletivo eficiente? Então, avalie competências e comportamento, tá? Por quê? Se você contrata uma pessoa que ela não tem energia, ela tem timidez talvez em ligar, fazer ligação, fazer reunião, ou comportamentos que possam prejudicar não só o comportamento em si dessa pessoa, mas também prejudicar o seu time, contaminar o seu time, isso você não consegue depois arrumar, você não consegue treinar a pessoa para ter um comportamento diferente. Então, isso é muito difícil. Então, avalie as competências e comportamentos do profissional ideal para trabalhar dentro da sua equipe. Às vezes, um vendedor que ele é bom em uma empresa, bom em uma cultura, ele não necessariamente vai ser bom na cultura da sua empresa. Então, avalie sempre competências e comportamentos, porque a técnica a gente pode ensinar,
ensinar ele a mexer no CRM, ensinar o processo, o playbook, isso é ensinável, mas a competência e o comportamento não. Então, uma dica bem legal aí para vocês. O 2, inclua etapas aí no processo seletivo de um vendedor, um teste, uma entrevista e role plays, tá? Importantes aqui, já vi muito, mas muito dono de agência contratar vendedor sem fazer nenhuma desses três, só pela indicação, pô, esse cara aqui é meu primo, ele trabalhou na empresa tal, um baita vendedor, um baita lábia, pô, traz esse cara para cá, faz um contrato com ele, deixa o cara trabalhar, pegar no telefone e vai. Não dá treinamento, não faz nada. Cara, a chance disso dar errado é gigantesca. Então, faça um processo eficiente, faça um processo certo, porque grandes empresas, a própria RD ou multinacionais aí, tem um processo seletivo extenso, muitas das vezes, mas um processo bem construído, justamente para a gente poder, dentro desses testes, mapear as competências e comportamentos que a gente quer. Então, o teste da RD aqui, galera, assim, a gente até brinca que é os 3%, aquela série do Netflix. Cada 400, 500 currículos, a gente passa 3% disso, assim, que é um teste bem complexo também. Entrevista também, então a gente faz 2, 3 rodadas de entrevista, dependendo do cargo. E role plays, para mim, é o mais importante, assim. Beleza, passou no teste, passou na entrevista, então vamos lá, vamos ver na prática se esse cara ele é bom mesmo. E aí dá um desafio para ele. Fala assim, ó, vamos lá, segunda-feira, vou marcar uma call com esse vendedor aí, com esse candidato, e passa um desafio para ele. Fala assim, você vai precisar me apresentar uma proposta como se eu fosse um cliente da agência. O meu caso é esse, o site é esse, meu problema é esse, e você precisa me trazer uma proposta. E aí, na reunião, simulem que ele está apresentando uma proposta real, como se você fosse um cliente. Então, se coloque no papel do cliente e faça o futuro vendedor, o candidato ali, se testar e mostrar para você as suas habilidades. Ali você vai pegar realmente quais são os gaps, melhorias, se é um cara que já tem uma técnica, se ele conduz o processo de uma forma correta, qual é o comportamento dele, e aí coloca ele na fogueira, assim, muitas das vezes. Faça perguntas difíceis, enfim, justamente para você avaliar pontos que na entrevista às vezes não passa, tá? Então, roleplay é importante ali para você fazer um processo mais eficiente. Dica número 6, saiba quando tomar decisões difíceis, principalmente, né? Entre cultura e resultado. Não basta ter um cara que bate muita meta se o cara não é alinhado com a sua cultura. Então, a gente usa muito esse framework aqui, tá? Que é resultados e cultura. Então, eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Se ele tem altos resultados, se ele tem uma cultura alinhadíssima com a empresa, você promove o cara, porque é um outlier, tá entregando resultado, é um cara comprometido, ele tá andando aí na sua agência, assim, ele inspira a cultura da agência, ele curte a agência, enfim, defina qual é a cultura, quais são os seus valores, né, dentro da sua empresa, mas se ele tá trazendo resultado e tem uma boa cultura, promove o cara e replique, tente replicar mais funcionários desse aí, que é uma boa. Mas um extremo ali, o cara tem baixíssimo resultado, ele não entrega o resultado que você dá. Você deu meta pro cara, o cara não entrega. E a cultura dele é baixa, é um cara que arruma briga, arruma intriguinha, ele tem aquele comportamento tóxico com o time, fica de mimimi no corredor, etc. Cara, desliga. O quanto antes você desligar, melhor para você. Porque ele pode ocasionar diversos problemas ali, tanto para o cliente quanto para o seu time interno aí de colaboradores. O outro que é alinhamento, né? Então ele tem alto resultado, é um cara outlier, entrega 100, 110, 120, 140 todo mês de resultado, mas a cultura dele não tá muito boa. E aí é um caso um pouco complicado, você precisa alinhar a cultura desse profissional. E muitas vezes é um pouco mais difícil, tá? Mas tenta alinhar, tenta corrigir, feedbacks pontuais, ó, aconteceu uma situação aqui, aquele dia que resultou nesse problema, e esse problema poderia ser resolvido se você tivesse evitado dessa forma. Então, feedbacks pontuando exatamente o que é a cultura, o que você identificou ali com esse profissional, justamente para você ter esse alinhamento. Se ele alinhou, ele provavelmente vai ser julgado aqui para o lado direito em promoção, tá? Se ele tem uma alta cultura, é um cara, muito alinhado com a cultura da agência, da minha consultoria, beleza, mas o resultado dele tá baixo. Cara, treina esse cara, porque cultura é mais difícil de treinar do que resultado, tá bom? Então, um frameworkzinho básico aí, tira um print para vocês utilizarem nas tomadas de decisões, se você promove ou desliga um vendedor. 7ª dica para vocês, invista tempo afiando o machado. Putz, essa dica é muito boa, tá? Eu já vi vários casos assim de
contratar um vendedor numa agência, e aí o sócio ali, o dono da agência, solta o cara e vai. Pode acontecer várias coisas assim, né? Queimar lead, ele falar com o cliente que era um cliente potencial para vocês, mas como ele não tinha técnica, ele não tinha treinamento nenhum, ele foi totalmente despreparado para o campo, ele vai tomar porrada, ele vai voltar machucado ali, e aí pode ocasionar várias coisas, né? A perca do cliente, que é o pior dos cenários, e também desmotivar esse cara, né? Ele pode ficar desmotivado por um período muito curto, e aí você vai perder esse profissional, com certeza, se você não afiar o machado dele. A ideia é você treinar esse cara, tá? Então, como que treinar é importante, né? E como que você pode fazer isso, né? E aí a gente tem vários formatos hoje para treinar um time de vendas. O que a gente usa muito aqui é check-up de calls. Então, é mentorias, é você entrar numa call com o vendedor. E aí, uma boa dica aqui, galera, principalmente para agências, tá? Contratou o vendedor, crie um processo de onboarding para ele. Não jogue ele nos leões ali na fogueira, né? Pega esse cara, coloque ele um mês ali para estudar todos os conteúdos, faça um roadmap assim de ações que ele precisa cumprir, assistir um curso, tirar um tal certificado do Google Ads, do Google, enfim, do Facebook, etc. Mas coloca para ele ali um passo a passo do que ele precisa fazer para estar preparado. No segundo mês, coloca ele para escutar calls de outros vendedores, por exemplo. Depois, colocar ele para participar da call, dar alguns comentários e etc. Coloca ele para participar de uma apresentação de proposta, leva ele numa reunião presencial, caso tenha. Enfim, começa a colocar esse cara na rotina de um vendedor que já está rampeado para ele ir pegando, tá? E aí, depois disso tudo, quando ele estiver mais preparado, coloca ele para fazer 1, 2, 3 calls iniciais e participe dessas primeira, segunda e terceira call. Elas são extremamente importantes. Porque se você participa dessa primeira call dele, ele pode até estar um pouco, não estar tão confiante para entrar nessa call, mas quando você der um feedback ali, logo nessa primeira, cara, você foi muito bem aqui, 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 porém, acredito que você pode fazer isso de melhoria. Na segunda, ele vai aplicar, provavelmente, é o que a gente espera, essas melhorias, vai ter que dar uma correção. Na terceira, geralmente, ele anda sozinho, aí você pode ficar confiante, tá? Mas mesmo assim, se depois todo esse processo de rampeamento que a gente chama, a gente tem aqui outras formas de rampeamento. Check-up calls, então escute call com frequência dos seus vendedores. Tem um estudo lá do Vale do Silício, que inclusive nosso diretor de vendas aqui traz muito para a gente, que um coordenador de vendas, um gerente de vendas que escuta pelo menos 3 horas de call toda semana, tende a ter um time de alta performance. Então, é uma cultura nossa aqui também, escutar calls e tal. Então, uma boa dica aí você escutar call do seu time e fazer check-ups dessa call, tá? Avaliação mesmo, nota e tudo mais. O outro roleplays é vocês treinarem, simular situações reais. E aqui um ponto legal, você não precisa simular uma call gigantesca, vocês podem simular momentos. Então aqui a gente usa muito, principalmente final de mês ou quando a gente está com algum tipo de promoção, virada de tabela, vai acontecer alguma coisa no mercado, a gente leva essa situação que pode acontecer lá na ponta, a gente junta em 3 vendedores e a gente começa a simular. Um vendedor faz o vendedor e o outro vendedor faz o cliente. E o terceiro fica avaliando ali o roleplay. Isso é para a gente treinar, porque é melhor a gente errar no treino do que a gente errar em campo de futebol. Então, o roleplay serve para isso. E o listening, como eu comentei, é escutar call, tá? E o legal, galera, assim, que o treinamento vocês conseguem ter KPIs, né? Que são os indicadores ali de performance. Então, comecem a validar o que faz sentido vocês avaliarem. Por exemplo, vou treinar esse vendedor e eu espero que ele melhore o volume de calls, eu espero que ele melhore a qualidade aqui na etapa de negociação, ou seja, feche mais vendas aqui, eficiência em negociação. Eu espero que ele melhore aqui, enfim, você pode pensar em indicadores de como esses treinamentos vão impactar o seu time comercial. Beleza? Então, quem treinar é importante, mas também quando treinar é importante, né? Como eu falei, não só no início, mas também durante o tour desse vendedor na sua empresa é super importante. Dica número 8, e aí quase acabando, a penúltima dica é gerencie pessoas, não só processos, tá? Então, cara, assim,
o time de vendas é um dos times que eu posso falar com toda certeza, assim, né? É um dos que mais sofrem hein, com questão de meta, de pressão e tal, e isso sempre vai ter, vai existir, e é o core da área comercial. Então eu trabalho com vendas há 12 anos, então amo isso, inclusive gosto dessa pressão que tem, mas se você não olhar para people, se você não olhar para a pessoa e tirar um pouco ali do olhar de números e tal, você pode perder um pouco a mão do time, sabe? Porque tem pessoas ali trabalhando, tem pessoas que têm desejos, têm metas pessoais e tudo mais. Então, por isso que é um tema importante, uma dica importante. Então, tenha one-on-one semanais com seus vendedores, e aí você pode ter diversos one-on-ones, que a gente chama, one-on-one de performance, one-on-one que ajuda ele a planejar as vendas dele. Começo de mês é muito importante sentar com o vendedor e falar, tá, cara, qual que é a sua previsão de entrega, sua meta é X e quanto você pretende entregar. Dentro disso, desenhe com ele um plano de ação, tenta ajudá-lo a encontrar um caminho para que ele atinja os resultados de vendas que a sua empresa espere. Ensinar seu vendedor a analisar seu desempenho, então a gente tem uma cultura muito de não entregar o peixe na mão do vendedor, e sim ensinar ele a pescar, sabe? Então, quando ele faz parte do processo de construção desse plano de ação, tende a performar melhor, porque ele fez parte daquilo, ele entendeu porque aquilo é necessário, e aí sim ele vai executar aquele plano. Se você simplesmente descer um plano ali, cara, você vai ter que seguir isso, fazer isso, dificilmente você vai ter um vendedor que tem esse equilíbrio e essa disciplina. E desenhar, como eu falei, planos de ação aí que destravem seus negócios, beleza? Então, one-on-one de performance, one-on-one de desenvolvimento, one-on-one livres, one-on-one para, cara, o que você quer falar comigo? Vamos trocar uma ideia. Então, olhe olho no olho ali, pessoas que acredito que você tem um time aí com mais saudabilidade mental, vamos chamar assim, do que propriamente aí só resultado, tá? Uma dica importante também tem um podcast. Cara, sou louco do podcast, assim, eu escuto muito podcast de vendas, de negócios e tal. Tem um que é da MeTime, o Diego Cordovez, inclusive, fez, né, um webinar aí com a gente nessa semana. E tem um podcast da MeTime que chama Cash for Closers. Na minha opinião, é o melhor podcast de vendas hoje no Brasil. E um desses podcasts chama Saúde Mental em Vendas, que ele fez com um psicólogo ali. Vale muito vocês assistirem, vocês escutarem, né, um podcast que vai te dar bastante insumo nesse ponto que eu falei de gerenciar pessoas, beleza? Aqui é muito ponto de coach ou direcionamento, né? Como que você vai fazer essa gestão de pessoa, né? Então, sempre avalie, sempre dê feedbacks muito sinceros e feedbacks com consistência, né, com fatos, e sempre ali dê direcionamentos para essas pessoas, sabe? Então, qual que é a carreira, qual que é o plano, tour of duty desse cara, o que ele precisa, enfim, tente trabalhar ali tanta parte de coach ou direcionar esse cara para o melhor caminho da sua carreira, beleza? Aqui a gente até tem um framework, tá, de risco e competência, que a gente chama de chá, que traz esse quadrante aí, né? Então, quanto mais risco ali o cara tiver, por exemplo, e maior competência, você acompanha ele para saber se a tarefa está sendo executada. Aqui a gente usa muito para tarefa, tá? Então vamos imaginar aqui que eu tenho uma tarefa muito importante, tá? Só que o risco dessa tarefa, ela é gigantesca. É uma tarefa que é muito difícil fazer ou vai ter um impacto gigantesco na operação. Se é de alto risco, só que a pessoa, o vendedor, ele tem competência para fazer isso, você acompanha. Tá? Isso aqui é muito importante para gerentes de venda, porque tem muito gerente que fica no microgerenciamento. Então, ele não sabe a hora de delegar, não sabe a hora de executar e etc. Então, esse framework, ele traz justamente como você tomar uma decisão quando você precisa delegar para o time. Tá? Então, alto risco de impacto essa tarefa tiver, mas o cara tem uma competência muito boa, você acompanha. Se tem baixo risco, e o vendedor tem baixa competência para fazer isso, você apoia. Vai lá, cara, faz aí e tal. Se tem alto risco e o cara não tem competência para executar, você executa. Tá? Então aí você pode tomar a decisão de entrar ali e fazer um microgerenciamento. O outro ponto é baixo risco e o cara tem competência, então você delega a função, deixa o cara fazer e você fica com a cabeça mais livre para ser mais estratégico para o seu time. Beleza, galera? E aí, falando um pouco da dica nova, que é um complementar ali da tecnologia, saiba quando implementar, né? Um ponto importante aqui, tem muita gente que fala, Caião,
contrata o Exact Sales, contrata o Rocket Content, ou enfim, outras ferramentas ali, ou soluções, quando que eu preciso contratar, principalmente quando a gente fala de tecnologia, CRM, disparo de CMS, enfim. Então, a dica aqui é quando que você precisa contratar. Aí também tem um framework, nós somos os freaking framework aqui, se vai trazer alto resultado e o tempo aqui ok, vai diminuir o tempo de vocês, você compra, tá? Ok, o tempo está justo, vocês compram. Se vai trazer baixo resultado e o tempo aqui não vai diminuir o tempo do seu time comercial, desprioriza, não contrate. Se vai trazer alto resultado, mas o tempo que vocês precisam entender que precisa ser alinhado, você alinha ali e entende como que você faria essa contratação. E traz baixo resultado e leva muito tempo, para de fazer, que esquece que, cara, sempre olhem para o resultado, né? O resultado que é o que drive um time comercial. E aí, um check-up aqui para vocês das 9 dicas que eu passei. Então, dica número 1, construa seu funil de vendas, tenha um funil bem claro das etapas, volume, para citar suas metas aí, não só para o time comercial, mas também para o time de marketing. Analise os dados da operação constantemente, para você saber como que está a temperatura do time comercial, se você vai entregar a meta no final do mês, se você precisa fazer alguma correção de rota. 3, tem um forte alinhamento entre marketing e vendas, então os dois pontos estão muito alinhados com o terceiro, para que vocês tenham aí também uma meta compartilhada para que as duas operações andem em conjunto. 4, pré-vendas não é a solução de tudo. Meus amigos, pré-vendas não vai resolver seu problema se você não tiver os 3 outros pontos aqui bem alinhados. 5, construa um processo seletivo eficiente. Não adianta puxar a gente ali sem ter um teste, sem fazer um roleplay, uma entrevista. Então, pense nesse ponto, tá? Faça um processo seletivo eficiente. 6º ponto, saiba quando tomar decisões. Mostrei para vocês lá quando vocês devem promover ou demitir um vendedor, em alguns casos. 7º ponto, invista tempo afiando o machado, tá? Então, mesmo que leve ali um mês para o cara começar a ligar, começar a apresentar a solução, mas é melhor você deixar ele mais treinado, confiado, o machado afiado, para quando ele der a primeira machadada, ele já corta a árvore ali, do que ele ficar martelando e não fechar nenhum negócio. E 8 pontos, gerencie pessoas, não só processos. Sim, é importante gerenciar um processo, mas quem faz o processo é o vendedor. Então, seja humano, olho no olho, tenha one-on-one com frequência e olhe para o seu time comercial, que eu tenho certeza que vocês vão desempenhar bons resultados juntos por mais tempo possível. 9º ponto, e para fechar, saiba quando implementar. Não é qualquer ferramenta que você deve contratar e não é qualquer solução também que você colocar para rodar vai resolver os seus problemas. Então, use o framework ali que eu passei para tomar essa decisão e vocês terem um time de vendas mais eficiente na agência. E é isso aí, Gueira. Obrigado pelo tempo, obrigado pelo bate-papo. Espero que tenham gostado, galera. Foi um prazer aí passar um pouco da nossa visão aqui de RD, um pouco da vivência em vendas. É uma área que é apaixonante para quem não está. É incrível. Eu até brinco assim com a minha noiva, né? Eu falo para ela assim que o meu filho, quando ele crescer, eu quero que ele seja vendedor, cara. Você não vê nenhuma criança na escolinha lá, naquela dia do trabalho, né? Ele fala, você quer ser o quê? Médico? Você quer ser o quê? Veterinário? Quer ser o quê? Advogado? Você não vê uma criança falar, vendedor? Senão fala, cara, esse cara tá maluco, né? Mas, cara, essa cultura tá mudando. Acredito que vendas hoje tá com um holofote mais sério pro mercado. Então, a gente tem muitos bons profissionais, bons vendedores aí atuando, é uma profissão do futuro. Se você pegar aquele relatório, né, de venda de profissões que estão acabando nos próximos 10, 20 anos, você pode ver que vendas é uma das que não aparece. Porque, cara, assim, a medicina, por exemplo, o cara vai fazer uma cirurgia futuramente, vai ter uma máquina para auxiliar e etc. Tem o Watson se não me engano, da Dell, não lembro qual que é a empresa de tecnologia está desenvolvendo, mas que ele toma a decisão de um contrato judicial e com 99% de acuracidade. Então, para que teria um advogado? Uma provocação. Mas as empresas vão precisar, olho no olho, vão precisar fazer negócio, vão precisar entender ali o problema e a solução e conectar. Bom, essa era a mensagem que eu queria passar, Igão. Obrigado aí pelo convite, fico à total disposição quando você precisarem mandar dúvidas, quiserem que eu explore melhor, quiserem que eu mande essa apresentação depois para vocês, o meu contato é caio.soares@resultadosdigitais.com.br ou me seguem no LinkedIn, Instagram, Caio Vidal SO, LinkedIn, Caio Vidal Soares. E é isso aí. Caião, mais uma vez, obrigado para você, tá?
Obrigado demais. Além de estar aqui contribuindo e ser um excelente profissional, é meu amigo pessoal, então a gente troca muita figurinha. Caio me ajudou muito aí, ao longo aí da minha carreira com a minha agência. Me ajuda até hoje, nessa nova fase da minha vida aí como consultor. E quando eu fiz o convite para ele, eu falei para ele, velho, eu quero você lá. E ele aceitou de prima, não teve pró, e está aqui para contribuir, entregar esse conteúdo para você. Eu tenho certeza que agrega muito. Caião, muito obrigado mais uma vez, tá? Tamo Sucesso. junto. Logo, logo vou por aí pra gente bater aquela bola que a gente vai. E galera, velho, continuem assistindo. São mais de 80 palestras e talks que estão acontecendo. Inclusive, nesse momento pode estar rolando algum, mas fica tranquilo que você pode assistir até dia 28, a hora que você quiser. Beleza? Então vamos nessa, como eu sempre digo, pra cima! Bora vender! Boa!